Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Hoje, nosso segundo episódio sobre a retrospectiva do que aconteceu neste ano de 2019, também pensando o que vem por aí em 2020. Nós dividimos os episódios do 15 Minutos nas diferentes áreas que englobam a administração do presidente Jair Bolsonaro neste primeiro ano de mandato. Vamos lá então? Vem da economia algumas vitórias que podem ser celebradas pelo governo Bolsonaro ao final desse primeiro ano de administração. A agenda econômica foi uma prioridade que passou pela apresentação de várias medidas provisórias, a aprovação da reforma da Previdência e chegou em novembro ao pacote de várias medidas que propõem, segundo o próprio ministro da área, o Paulo Guedes, reformar o Estado brasileiro. É uma transformação do Estado. Então tem essa cultura de responsabilidade fiscal com as futuras gerações. Nós não podemos entregar um país quebrado para as futuras gerações. O ano de 2019 na economia é o tema aqui desse 15 Minutos especial, em clima de retrospectiva. E para conversar comigo eu chamei o Fernando Jasper, que é editor de República aqui da Gazeta do Povo. Gostaríamos de não ter que fazer a reforma da Previdência? Mas somos obrigados a fazê-la? Jasper, a reforma da Previdência, nosso primeiro tema aqui nesse 15 Minutos especial. Mesmo que não tenha sido aquela que se esperava inicialmente, como a gente falou algumas vezes ao longo do ano, dá para ser citada como o maior feito da equipe econômica nesse ano de 2019, Jasper? Certamente, foi o maior feito. Ela não foi tão grande, não teve impacto tão grande quanto o esperado. No início, o governo esperava algo em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais de economia em 10 anos. Agora, depois de aprovada, a estimativa é de uns 800 bilhões de reais de economia, também em 10 anos, porque ela foi sendo desidratada e negociada ali no Congresso. Agora, é uma reforma grande. Se a gente for pegar as ideias que circulavam no fim de 2018, uma delas era reaproveitar uma reforma do Temer, que estava lá pronta para ser votada no plenário da Câmara. Achava-se que seria muito mais fácil isso, e o impacto dela estava ali na casa dos 500 ou 600 bilhões de reais. Quer dizer, antes de terminar o ano, primeiro ano de governo, o governo conseguiu aprovar aí uma reforma até maior do que aquela que estava mais adiantada, a reforma do Temer. Pois é, e saiu com todo aquele processo que a gente acompanhou longo, e também com um certo protagonismo aí do Congresso, do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, naquele processo todo, Exatamente, foi muito importante, aliás, a participação do Rodrigo Maia, porque ele foi, de fato, o grande negociador da reforma da Previdência lá na Câmara. Muitas vezes, os nossos líderes são desrespeitados, às vezes na imprensa, criticados de forma equivocada, mas são esses líderes que estão fazendo as mudanças do Brasil. E a principal parte da tramitação ocorreu na Câmara, Se dependesse só dos esforços do Paulo Guedes e principalmente do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que talvez não tivéssemos a reforma aprovada ainda neste ano. Maia pegou, pôs a bola embaixo do braço, colocou no meio de campo e conseguiu essa vitória para o governo. Então, boa parte do mérito de ter sido aprovado é dele mesmo. Bom, vamos passar para um outro tema aqui que faz parte desse ano, o Jasper, na economia, que é o pacote, Como eu disse na abertura aqui do 15 Minutos, segundo o próprio ministro Paulo Guedes, ele propõe esse pacotão aí, que ele não quer que chame de pacote, é bom que a gente lembre. Pacote é de outros tempos, quando você baixava e estava aprovado na marra. Não tem nada disso que nós estamos fazendo. Que é reformar todo o Estado brasileiro, E pode ser considerado talvez o mais audacioso aí dos projetos econômicos nesse momento, Ele é mais audacioso, inclusive, que o da Previdência. Claro, ele não afeta tanto os cidadãos, mas ele afeta muitos interesses ali de estados, acaba por isso afetando também parlamentares e afeta servidores públicos. Então a gente tem 3 reformas, mais ou menos reformas maiores ou menores ali nesse pacote que o Paulo Guedes não quer que chame de pacote. Uma delas é a PEC do Pacto Federativo, que redistribui recursos para estados e municípios. Por exemplo, royalties de petróleo vai fazer uma divisão em um maior número de estados e municípios do que é hoje. Tem a PEC emergencial, que tem uma série de gatilhos para quando o setor público está ali na pior, como é o caso agora, já faz tempo. Então tem alguns gatilhos ali para você
reduzir o tamanho dos gastos, coisa que afeta muitos servidores. Tem proposta, por exemplo, de cortar a jornada e salário, entre outras propostas. E tem também a PEC dos fundos públicos, que busca aí extinguir uma grande parte de fundos públicos que existem hoje, que tem dinheiro lá parado para ser aplicado em funções bem determinadas, mas uma parte desse dinheiro não acaba sendo aplicado, fica lá parado e falta para outras áreas. Então esse é o conjunto de reformas aí que o governo apresentou neste fim de ano, né? São 3 propostas de emenda à Constituição, nenhuma delas será aprovada agora, não dá mais tempo, devem ficar para o ano que vem. Ficou faltando algumas coisas que eram prometidas para esse ano, como a reforma administrativa, que pega ainda mais os servidores. Também é coisa para o ano que vem. E sobre essas PECs todas, vamos lembrar só rapidamente, também fez parte dessa apresentação, na PEC do Pacto Federativo, aquela polêmica da possibilidade de extinção de municípios. Exatamente. Né? Faz parte da PEC do Pacto Federativo, mas a gente sabe também que isso vai passar pelo Congresso, vai tramitar lá no Congresso e sabe-se lá o que vai permanecer e o que não vai. Esse é um dos temas. Né? Do nosso ponto de vista fiscal, a gente sabe que realmente municípios têm dimensões ótimas, né? Se é grande demais é disfuncional, se é pequeno demais é ineficiente também. Nós não sabemos exatamente qual o tamanho ideal. Todo mundo chama essa parte da PEC do Pacto Federativo de bode na sala. Sim. Aquilo que você coloca lá para o pessoal ficar indignado e poder retirar e você abrir mão disso, você no caso o governo, né? Sendo aí generoso, digamos assim. Todo mundo acha pouquíssimo provável que ela seja aprovada. A tendência, pelos critérios que foram criados para extinção de municípios muito pequenos, com pouca receita, 1.200 municípios, mais ou menos, seriam extintos. É muito pequena a chance de que isso prospere. O Congresso gosta mais de criar município do que acabar com o município. Pois é. Bom, basta pensar, né, que deputados que têm lá suas bases vão querer, será que acabar com essas bases, entre aspas, aí com os municípios? Difícil imaginar. Bom, vamos mudar então aqui também de tema dentro da economia. Jasper, a então MP, hoje lei da liberdade econômica. A função dela, o objetivo dela, é desburocratizar os negócios no Brasil, facilitar a vida do empreendedor e, como sempre gosta de repetir o presidente Bolsonaro, tirar o Estado do cangote do empresário. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E, no segundo momento, né, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões. E ela também tinha essas sugestões aí de mudanças trabalhistas, o que também não deixa de ser uma forma de facilitar a vida do empreendedor. Uma delas caiu, ou seja, não passou na tramitação lá no Congresso, que foi a questão do trabalho aos domingos. Não prosperou. Mas uma que prosperou foi o chamado ponto por exceção para empresas aí com 20 funcionários ou mais, que em vez de ser obrigatório o controle de ponto, pode-se bater o ponto, marcar, né, as exceções. Por exemplo, as folgas, os momentos em que o trabalhador não trabalhou naquele horário estipulado é que seriam marcados, em vez de você ir lá todo dia e fazer o registro. Essa foi uma das questões que passou, que foi aprovada e entrou em vigor nessa MP e agora Lei da Liberdade Econômica. Mais um momento importante aí, né, nesse ano da economia. Ainda na área trabalhista, a questão do programa Verde e Amarelo, né, ou Carteira Verde e Amarela, ela que vem com algumas incógnitas ainda, né, Jasper, porque vai gerar tantos empregos quanto se espera? O próprio governo andou dizendo que talvez não, né? A questão da taxação do seguro-desemprego também, que virou até um motivo de polêmica, será que passa pelo Congresso? Desonerar a folha adianta? Já não tentaram, né? Em outras oportunidades, outros governos tentaram desonerar a folha para empresários e também não foi aquela situação de geração de empregos, né? Exatamente. O governo Dilma fez uma desoneração da folha de pagamento, trocou esses impostos sobre a folha, sobre o salário, por um imposto sobre o faturamento, primeiro para um grupo pequeno de setores, depois foi ampliando, e ficou mais do que provado por diferentes estudos que isso ou gerou pouco emprego ou não gerou nenhum emprego adicional, além do que já estava previsto. Muito desse benefício acabou engordando aí margem de lucro para as empresas. Então essa é a análise, inclusive feita por economistas que na época eram do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e hoje estão dentro do próprio Ministério da Economia, gente que está lá assinou estudo dizendo, olha, isso não funciona tão bem quanto se espera. Essa questão da quantidade de empregos gerados é polêmica porque o governo ele espera lá com o programa todo 4 milhões de empregos aí nos próximos 3 anos. Dos quais 1,8 milhão de empregos viriam aí do emprego de jovens de 18 a 29 anos, que aí haveria novamente, justamente aí que tem essa questão da desoneração da folha, para esses jovens.
Ocorre que veio a público um documento interno do governo, de uma secretaria do Ministério da Economia, que foi obtido por alguns jornais via Lei de Acesso à Informação. Então era uma avaliação interna e lá os técnicos do governo diziam o seguinte, olha, devem ser gerados aí nos próximos anos esses empregos todos, 1.800.000, só que graças ao programa são menos de 300.000. 1,5 milhão, que é o restante, seriam gerados de qualquer forma pela própria dinâmica da economia, segundo esses técnicos. Quer dizer, o governo vai abrir mão de recursos para empregar gente que já seria empregada de qualquer forma. Agora é abrir mão num primeiro momento, né? Porque como você lembrou, Márcio, tem a taxação do desempregado. Quer dizer, o governo, para compensar essa perda de arrecadação com a folha de pagamento, ele propôs taxar o seguro-desemprego, que é pago aí as pessoas que perderam emprego, por até 6 meses ele é pago, taxar ali em 7.000%, que não acontece hoje. Foi uma proposta bastante criticada e que, olha, é difícil ela resistir. E quem vai custear para a Previdência esta deficiência, que foi bem lembrada, será o trabalhador desempregado, aquele que recebe o salário de desemprego e vai ser taxado com um imposto de 7,5%. O parlamento está incomodado com esse processo, tem todo o direito, legitimidade e representatividade de mudar. Inclusive o relator lá no Congresso, o primeiro relator desse negócio, já disse que tende a retirar esse aspecto ou tornar facultativo. Inclusive, a gente vai ter reportagem aí da nossa colega Júlia Fontes, conversando com o relator justamente sobre esse assunto. Aliás, vale ressaltar que aqui nas informações que eu passo para você, para o nosso ouvinte, eu me socorro de muita informação levantada não só pela Júlia Fontes, mas também pela Jéssica Santana, correspondente em Brasília, e pela Fernanda Trisotto, que também faz parte aí dessa equipe de economia dentro do nosso caderno lá de República. Isso, todas também são figurinhas carimbadas aqui do 15 Minutos, Exatamente. Nossa equipe aqui da Gazeta do Povo da área de República. Bom, ô Jasper, falar de economia em 2019, ainda tem alguns temas importantes. Por exemplo, lembrar aqui de uma medida que muita gente teve um contato muito direto, vamos dizer assim, que afetou muita gente. A história da liberação dos saques do FGTS, né, que foi feita nesse ano. Agora, até no finalzinho do ano, teve uma outra novidade, né, que foi o aumento do valor em determinadas situações. Falamos disso aqui no 15 Minutos. Mas as mudanças todas do FGTS também fazem parte desse ano, o primeiro ano de Bolsonaro na economia, né? Exatamente. Nesse caso do FGTS, essa questão do saque, né, que era no primeiro ano R$500, agora pode chegar até R$998, isso faz parte de medidas do governo para tentar resolver mais de imediato a questão da economia, sabe? Pôr dinheiro na mão do povo. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador, decidir o que fazer com o seu dinheiro. Para o povo poder gastar e fazer girar a economia mais rapidamente. Sim. Do que aquelas medidas estruturais que são bem mais importantes, mexem justamente com a estrutura da economia, mas elas demoram muito mais tempo para fazer efeito. Tem outras coisas também sobre a FGTS, que inclusive já entraram em vigor, que essa sim já é mais estrutural, que é o fim daquela multa de 10%, uma multa adicional ali que as empresas pagavam no caso de rescisão. Esses 10% não eram pagos para o empregado demitido, mas sim para o governo. Fazia muito tempo que essa multa tinha perdido sua razão de existir, mas o governo ficava com ela porque era sempre uma receita a mais. Isso aí acabou. Isso foi incluído até no programa Verde e Amarelo, que ainda não foi votado, né? Sim. Não foi aprovado, mas ela também acabou sendo incluída numa outra medida provisória que foi aprovada antes e aí entrou em vigor já, não existe mais essa multa de 10%. Sobre a FGTS, só o detalhe aqui também, fazer uma propaganda pessoal, você está com dúvidas em relação aí quem pode sacar esses mais R$498? No nosso feed aqui do 15 Minutos você vai achar lá um especial que nós fizemos sobre a FGTS aí nos últimos dias, para você acompanhar tudo o que envolve aí essa nova etapa. E finalmente tem um capítulo das privatizações também. Tem um capítulo das privatizações. Nós estamos indo num ritmo que não está satisfatório. Não está satisfatório. Pra gente fechar aqui a nossa retrospectiva da economia, Jasper, quero falar de privatizações e o que vem por aí também em 2020, porque afinal tem coisas que até se esperava, você citou a reforma administrativa, né, que poderia talvez ter sido mandada para o Congresso esse ano, ficou para o ano que vem. Tem coisa que vem pela frente na área da economia, na administração Bolsonaro, e essa questão das privatizações também envolve isso, né? Exatamente. Bom, privatizar é uma das metas do governo, é uma das metas do Paulo Guedes, privatizar o maior número de estatais possível, e aí neste ano já foram vendidas 5 empresas estatais que não eram as chamadas empresas mães, mas sim empresas subsidiárias,
pertencentes aí a essas grandes empresas. Então a gente tem 5 empresas que já foram vendidas. A TAG da Petrobras, BR Distribuidora, também da Petrobras. Essa bandeira dos postos de combustíveis aí já não é mais uma empresa estatal. E a Stratura Asfaltos, também da Petrobras, e ainda uma 4ª empresa da Petrobras, que é a Logigás. E aí, por fim, uma empresa do Banco do Brasil, que pertencia ao Banco do Brasil, a BB Turismo. Então, essas 5 empresas foram privatizadas nesse ano. O governo ainda tenta, para o ano que vem, vender a Eletrobras, aí sim, uma gigante, mas ele sabe que vai ser difícil, talvez fique só para 2021, mas ele deve, no ano que vem, continuar tocando esse programa de privatização de venda de empresas menores, várias delas subsidiárias a empresas grandes, como a própria Petrobras e a Eletrobras, por exemplo. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer em uma oportunidade nesse ano que por ele vendia tudo, né? Exatamente. Essa declaração. Claro que não é bem assim, inclusive com outros setores do governo, o próprio presidente Bolsonaro e o próprio secretário de desestatização, né, o Salim Matar, falou dias atrás numa entrevista aí à Rádio Jovem Pan, em São Paulo, que tem algumas que não vão entrar na agenda, todo mundo sabe, só que reafirmou isso, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil, entre elas, por exemplo. Exatamente. Agora, de outras, até a Petrobras, em um dado momento, o Bolsonaro falou, olha, vamos estudar, por que não? Sim. Por que não estudar? E dependendo da conclusão, pode ser que mais para frente seja tocada. Causou até demissão, né, nos Correios, né? O Bolsonaro admitiu a venda da empresa, mas tinha lá um presidente que não queria saber de privatizar. Perdeu o cargo. Então, quer dizer, o governo está realmente empenhado nisso. Agora, não é um processo simples, não é fácil, ele tem várias etapas. Era até natural que o governo não conseguisse avançar muito neste primeiro ano de mandato. Pois é. E o que mais para 2020, então? Bom, a gente falou aí da reforma administrativa, que basicamente é uma reforma nas regras para os servidores. Só para os novos servidores, pelo menos isso é o que diz o governo. A ideia é daqui para frente. Só para os futuros concursados. Essa que é a ideia. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. A proposta não chegou a ser apresentada nesse ano porque o Bolsonaro barrou. Paulo Guedes queria ter apresentado já, mas não rolou. Coincidiu com aquele momento de manifestações no Chile, de soltura do ex-presidente Lula. O Bolsonaro achou que isso ia levantar o ânimo do pessoal aí contra o projeto, então preferiu esperar um pouquinho. O que ela prevê, ou pelo menos o que a gente sabe que deve vir? Uma redução no número de carreiras, redução nos salários de entrada, ou seja, o primeiro salário que a pessoa recebe no serviço público, aumentar o tempo de progressão, que hoje é relativamente rápido, e também acabar com a estabilidade, agora só para novos funcionários, e isso segundo o Jair Bolsonaro. E outra coisa que não rolou, essa sim foi alardeada várias vezes pelo governo, foi a reforma tributária, a mexida nos impostos. Por que não rolou? Porque o Paulo Guedes sempre defendeu que tivesse ali no meio uma nova CPMF. Quem criou o imposto sobre transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. Ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce tanto. Para poder desonerar a folha de pagamentos. Isso que ele fez mais ou menos ali no verde e amarelo, desonerar um pouquinho a folha de salários. Como a ideia da CPMF foi derrubada pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente, então eles tiveram que voltar para a prancheta, desenhar tudo de novo. Eles têm que encontrar alguma coisa que substitua essa desoneração da folha, que é uma obsessão do Paulo Guedes. Então deve ocorrer só em 2020. O novo secretário da Receita já falou alguns pontos que devem vir aí, uma reforma tributária em 4 etapas, mas toda essa discussão realmente deve ficar aí para o ano que vem. E a gente vai trazer também aqui no 15 Minutos todos os detalhes ao longo de 2020. Agora, para a economia, só para encerrar, a previsão de PIB do ano que vem é realmente bem melhor que a desse ano. Desse ano deve terminar em uma alta um pouco mais de 1%, crescimento econômico. O governo está projetando nesse momento, para 2020, um crescimento econômico ali de 2,3%, podendo até revisar um pouquinho para cima, a depender do que acontecer nos próximos meses. Só para fechar mesmo, Jasper, eu comecei aqui falando que vem da economia algumas vitórias que podem ser celebradas pelo governo Bolsonaro ao final desse primeiro ano. Tá certo? É isso mesmo? Dá para celebrar, pelo menos por parte do governo? Tem o que comemorar o final de 2019, dentro de tudo que a gente falou? O governo tem a comemorar. É certo que o começo do ano a expectativa era de um crescimento econômico muito maior, de 2,5%, inclusive, que foi ali sendo frustrado ao longo do tempo, mas o governo conseguiu algumas vitórias importantes que, de fato, melhoraram o ânimo do mercado e das pessoas. Agora a gente tem que acompanhar realmente com muito cuidado ano que vem para ver se vai ser isso mesmo, como é que a atividade econômica, que é o que importa para as pessoas, né? Realmente geração de emprego e de renda, como é que isso vai reagindo a toda essa agenda do governo. Não andou tão rápido quanto ele sonhava, mas andou. Vamos ver como a economia de fato reage a isso. Fernando Jasper, editor de República aqui da Gazeta do Povo. Jasper, obrigado. Até a próxima. Valeu, até.
E termina aqui mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, da Maria Escrocaro e do Moreno Valério, a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes e a montagem do Leonardo Bestloff. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!